queria fazer a live hoje cedinho para conversar com vocês sobre como balancear essa questão das AVDs, a comunicação, como inserir isso. Daí eu recebo muita dúvida sobre isso no direct, porque quando a gente começa a ler aquelas pesquisas sobre aba, a gente vê que muito daquelas 40 horas, 20 horas, estão inseridas as AVDs, que são as atividades de vida diária, né? Então é muito importante a gente saber como inserir a comunicação, como a gente vai estar ensinando a nossa criança a se comunicar e ensinar uma habilidade que é tão importante, né, gente? A primeira janelinha, né, que a gente fala, que ela não que se fecha, mas assim, ela não fica tão aberta para desenvolvimento, é a comunicação. Então, assim, a gente tem que trabalhar comunicação em tudo que a gente puder. E as atividades de vida diária não podem ser diferentes. Esse é o primeiro ponto, né? Então, vamos lá, como é que a gente monta essa estratégia para ensinar a nossa criança? A primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher qual atividade nós vamos trabalhar. É o primeiro ponto que você tem que fazer. Você escolhe lá entre as atividades. É lavar as mãos? É escovar os dentes? É tomar banho? Você vai escolher uma, não precisa escolher todas, porque assim, gente, o objetivo quando a gente faz essa atividade é ensinar esse processo de comunicação junto a ensinar da independência para nossa criança nessa atividade. Então é muito, e quando a gente usa a aba, é muito desgastante isso. Então assim, escolha uma atividade para trabalhar com a criança, é a primeira coisa. Então hoje eu vou escolher escovar os dentes. Vou falar para vocês sobre a escovação de dentes passo a passo, como exemplo sobre esse processo de comunicação e as AVDs. Nem preciso ficar repetindo novamente, né? A primeira coisa que a gente tem que saber são os reforçadores da nossa criança, a gente tem que levantar quais são os possíveis reforçadores, o quanto reforçador social a nossa criança está envolvida, o quanto a gente já pareou outros reforçadores com reforçador social. Então essa daí é a primeira parte. Se você não sabe sobre isso, entra no meu site, pega o mini guia sobre reforçadores, dá uma olhada nos vídeos que eu fiz bastante vídeo sobre reforçador. Então vamos lá. Outro ponto que a gente tem que saber é o repertório da criança. O quanto a nossa criança vai dar conta de fazer essa atividade. Por exemplo, a escovação de dente. Escovação de dente exige toda uma habilidade, né? De como pegar na escova, o movimento varia o tempo todo. Você está escovando assim, passa para cá, a língua assim, a parte da frente assim. Então é uma variação muito grande de movimentos que a gente faz com a escova e a gente tem que saber se a nossa criança tem esse repertório. E como é que é a melhor forma da gente fazer isso, saber se a criança tem repertório? A gente pode fazer o teste escovando, mas pode ser muito frustrante, que a criança vai querer morder a escova, enfim. A gente pode começar fazendo o processo de imitação. Não sei se vocês já viram que tem vários brinquedos. Deixa eu colocar aqui, bocão, brinquedo. Me ajudou demais aqui a desenvolver com Aquiles. Brinquedo dentista. Acho que o do bocão é do... Aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Nossa, ajuda demais, demais esse processo. Eu vou mostrar aqui, rapidinho. Aqui, ó. Isso daqui ajudou muito na escovação com Aquiles. Existem vários outros. O do Aquiles é igualzinho a esse daqui. Porque a gente começou a treinar. Nós começamos a treinar e eu fazia por imitação com Aquiles. Faça isso. Aí eu passava escovinha, entregava para ele fazer. Então, a gente começou a modelar esse comportamento através da imitação, através do segmento de comandos, que era para trás, para frente. Então, se a gente vê que a criança ela tem essas barreiras, ela não tem esse repertório para a gente começar o processo de escovação, a gente tem que trabalhar com esses micropassos antes. Então, é a criança entender o processo de escovação, que a escova é para passar no dente, que para frente, para trás, o movimento. Então, você pode usar nisso, fazer programas, alguns programas esse daí de escovação, antes mesmo de chegar lá na frente do espelho e começar a dar independência para a criança. Foi uma estratégia que nós seguimos aqui e deu muito certo. Você, nossa, Dani, mas desde que você começou todo esse processo, com agora que ele está quase terminando de escovar os dentes, ele está quase
ele tá quase desenvolvendo toda a independência. Vão fazer 3 meses. Mas faz parte da vida. Ele é uma criança que tem muitos déficits, então a gente teve que fazer uma estratégia a longo prazo. Primeiro nós começamos ensinando para ele essas habilidades básicas, que é o movimento da escova e seguir o comando, escove os dentes. Então eu chegava, Aquiles, vamos escovar os dentes? No caso, a gente escovava o dente do bocão, que eu mostrei ali a imagem. Aí a gente ia, ó, para frente e para trás. Aí para frente, para trás. Aí eu fazia imitação. Aquiles, faça isso. Para frente, para trás. Aí entregava para ele. Aí ele ia, fazia, ai, bacana, reforçava o comportamento. Aí pro outro lado. Fazia isso pelo menos 5 repetições por dia até que ele estabeleceu esse repertório e começou a imitar e ok. Aí depois, mesma coisa com o dente fechado. Ok, finalizou? Bacana. Outra coisa que nós temos que saber são algumas barreiras de desenvolvimento da nossa criança. Algumas barreiras de desenvolvimento da nossa criança. Porque é o seguinte, se a criança ela foge muito de qualquer demanda que você der, fica difícil da gente desenvolver, né? Fica difícil da gente conseguir trabalhar. Então, gente, no momento que você vira o coterapeuta do seu filho, você tem que usar relógio. É relógio no pulso. Principalmente no início. Porque o que você vai fazer? Você vai marcar ali o tempo que sua criança consegue ficar na atividade. Que eu até fiz uns stories ontem sobre isso. Se sua criança fica lá, consegue ficar na atividade 20 segundos, você vai terminar a atividade com 15 segundos. Você vai dar no máximo 1 ou 2 tentativas e deixa a criança correr. Aí depois volta para a atividade. Assim, você deu a demanda, por exemplo, vamos lá pro bocão. Você tá ali com o bocão para escovar os dentes. Aí você... João, faça isso. Aí para frente e para trás. Aí a criança foi e fez. Se você acha que esse é o limite, você sabe que depois disso a criança vai fugir, você já reforça ali o comportamento, deixa a criança correr. Aí a criança correu, bora voltar para a atividade. Fulano, faça isso. Reforça o comportamento e deixa correr. Assim, você reduz o comportamento de fuga. Com o tempo, você vai conseguir colocar 2 tentativas seguidas, 3 tentativas seguidas, lógico, reforçando. E com o tempo, você nem vai mais precisar ficar reforçando a cada tentativa. Você vai poder começar a espaçar um pouco esses reforçamentos, porque o nosso objetivo, que assim, gente, não tem um grupo de torcida toda vez que eu escovo os dentes. Ninguém fica lá atrás de mim, parabéns, Daniela, que legal, você escovou os dentes. Nossa, que orgulho que eu tô de você. Não, a gente quer que isso seja intrínseco da nossa criança, que ela entenda que escovar os dentes é importante, então é um processo. Outra coisa que é muito importante que a nossa criança entenda, e isso é muito abstrato, que tarefas que são encadeadas, você terminou uma tarefa, ela já é a dica para a segunda. Olha que dificuldade. Então, quando você ainda está modelando, antes de ensinar a sua criança propriamente lá no espelho, você tem que começar, por exemplo, você está ensinando a sua criança lá no bocão, naquele que eu mostrei ali a imagem do bocão. Escovou os dentes de um lado. Aí a próxima etapa vai ser escovar do outro. Então, escovou aqui, aí o outro. Você fez por imitação ou segmento de comandos. Aí escovou o outro. Entregou o reforçador e deixa a criança lá passear um pouquinho para voltar. Então, isso é muito, muito importante. Que ela comece a entender que escovou desse lado, foi para o outro lado, recebeu o reforçador. Só nessa última etapa recebeu o reforçador. Então, assim, dessa forma, você consegue trabalhar já os pré-requisitos para a criança chegar lá no espelho e começar a trabalhar. Então, uso de imitação, estratégia de encadeada, antecedente, reforçador. Então, assim, pronto, a sua criança, ela já está com os pré-requisitos mínimos para a gente já ir trabalhar na prática. Digamos, a gente só estava no treino, jogo-treino. Agora a gente vai para a prática mesmo, vamos para campo. Então, vamos lá para frente do espelho e começar a trabalhar. Antes de fazer isso, você tem que ir... Sabe que a melhor forma? Você se filma escovando os dentes. Pega a câmera, coloca ali e começa, desde ligando a luz, e você vai escovando os dentes. Lembra que sua criança provavelmente vai precisar de um banquinho, e isso faz parte da tarefa de escovar os dentes.
Então você vai e vai desenhar todos esses passos. Primeiro passo, eu liguei o interruptor, aí minha criança sobe no banquinho, no caso dela, aí eu pego a escova, molho, abro a torneira, molho. Então você vai ter que colocar de forma minuciosa cada etapa dessa. Descrever cada etapazinha até o final, pronto, você já tem uma estratégia ali montada. Outra coisa que a gente tem que conhecer das nossas crianças quando a gente vai trabalhar com tarefas que tem cadeias, a gente tem que saber como é que é a curva geral de aprendizagem da nossa criança. Porque tem crianças que aprendem muito rápido, tem crianças, passo a passo, isso mesmo. A Flo, ela resume, eu resolvo buscar palavras complicadas, mas é exatamente, a gente tem que saber o passo a passo, a tarefa e... que eu ia falar? Sobre reforçadores, registro... tá. Tem crianças que têm uma curva de aprendizagem mais acelerada, que aprendem as coisas muito rápido. Você vê que assim... como é que a gente sabe disso? Por exemplo, o Aquiles, ele não tem uma curva de aprendizagem que é tão acelerada. Normalmente, em 3 dias que eu dou uma atividade nova para ele, o máximo que ele reduz o nível de ajuda é de uma ajuda total para uma ajuda parcial. Mas ir para a independência, raramente isso acontece em 3 dias, por exemplo. Então, ele não tem uma curva de forma geral, tem coisas que ele aprende rápido, mas de forma geral, ele não tem essa curva de aprendizagem tão acelerada. Mas tem crianças que tem crianças que são mais rapidinhas para aprender. E isso é ótimo. Então, quando a gente sabe isso daí, a gente sabe que estratégia a gente vai tomar. Por exemplo, se você tem uma criança que tem uma curva de aprendizagem, se você tem uma criança que aquela inclinação da curva que é gerada com gráfico, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho como é que monta esses gráficos, se essa inclinação ela não é tão acentuada, ela é mais deitadinha da curva, eu vou mostrar aqui para vocês, para ficar mais claro, eu vou mostrar do Aquiles, a descovação de dente dele que eu deixei até aqui aberta. Vamos aqui, ó. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui a do Aquiles. Esse daqui foi o início. Olha que lerdeira aqui, ó. Isso daqui tá muito, muito inclinadinho. Então, ele tem aqui mostrou que ele tem uma curva de aprendizagem aqui no iniciozinho um pouquinho mais lenta. Aqui, ele pegou no tranco. Aqui nesse ponto, você já viu que ele entendeu o que está acontecendo. Provavelmente, a gente vai ter um declínio bem aqui, porque aqui a gente está tendo uma barreira. Então... Eu imagino que nas próximas semanas a gente vai apresentar uma barreira aqui no desenvolvimento. Eu já sou mãe de Ná, né? Tô lendo o futuro aqui do... Mas eu imagino que a gente vai ter alguns probleminhas e eu já adiantei pro supervisor do Aquiles isso. Mas continuando. Quando a gente tem uma criança igual o Aquiles, a gente tem que usar a estratégia de trás para frente. Oi, Jéssica! Depois a gente tem que fazer nossa live de novo, porque tem muitas dúvidas de fono. Muitas. Recebi um número absurdo e eu não sei responder nenhuma delas. Quando a gente tem essa questão do de trás para frente, a gente usa com essas crianças que têm esse aprendizagem um pouquinho mais lento. Então, assim, por exemplo, o Aquiles... como é que é essa estratégia, né? A gente sai ensinando a criança toda a cadeia, dando nível de ajuda. Quando chega lá aquela última tarefa da cadeia, nós reforçamos. A gente vai diminuindo o nível de independência da criança e reforça lá no último elo. Então, assim, por exemplo, vamos lá, eu vou falar como é feita aqui em casa as tarefas. E todas essas planilhas eu disponibilizei para vocês lá no meu site. Eu vou mostrar como entra. Então, aqui, ó, subir no banquinho. Não, fica mais fácil aqui, mostrar aqui, ó, os procedimentos. Aqui, vou colocar como eu fosse responder. Aqui, ó, subir no banquinho, pegar a pasta de dente, passar a pasta de dente. Tudo isso aqui foi criação minha, gente. Isso daqui foi coisa que eu tirei para facilitar a minha vida, porque, não, gente, não gosto de papel. Molhar a escova de dente. Então, todas essas etapas eu coloquei. Então, toda vez que eu vou escovar o dente do Aquiles, não todo dia, mas assim, eu pego a cada dia sim, dia não, eu faço uma amostragem dessa, registro aqui e vai lá para a planilha, né? Vai virando gráfico isso. Nem de um dia sim, dia não. Faço umas 3 vezes por semana esse registro. Então, aqui, ó, eu já coloquei como é que é
as instruções. Quais são as instruções? Os pais deverão ficar de frente para o filho. Eu trato nem como fosse meu filho, né? Parece que eu sou a terapeuta quando eu escrevo essas coisas desse jeito, né? Procedimento. Antecedente à escovação. Deixar o boquinho na posição adequada, deixar a luz acesa, deixar a pasta com um pouco para fora do tubo, deixar a pasta e escova acessível. O comando, né? Escove os dentes. Eu chego pro Aquiles e eu falo, escove os dentes. Os níveis de ajuda que eu dou pro Aquiles. Então, assim, eu fiz isso daqui para qualquer pessoa que, mesmo que não conheça o Aquiles, leia isso daqui e saiba. E aqui eu falo o que não está sendo ensinado. Então, isso daqui a gente não está ensinando para ele por enquanto, não faz parte do programa dele. E já falar para vocês, né? Vou logo dar o spoiler aqui, basta vocês virem aqui em materiais gratuitos, aonde? Planilhas. Aqui, ó, atividade de vida diária, registro de AVDs. Aí vocês, aqui eu já tenho uma live que eu fiz sobre isso, eu vou até adicionar essa que eu tô fazendo hoje também, mas aqui eu explico como funciona a planilha nessa live daqui. E aqui a planilha. A planilha é igual à minha, a única diferença é que não está linkado o formulário, mas vocês podem vir aqui linkar. Só uma coisa, gente, quando vocês pegam uma planilha minha, façam uma cópia. Não fiquem insistindo pedindo para eu dar acesso a ela, porque se eu der acesso para todo mundo, ninguém vai conseguir usar. Então faça uma cópia dela para você usar na sua pasta, basta isso. E você pode criar um formulário com base nisso. Inclusive, o Google agora está com esse AppSheet, que você cria um aplicativo com base nesse formulário. É maravilhoso. Enfim, você vai vir aqui dando nível de ajuda. Basta você clicar 2 vezes por aqui, que você coloca a data e você vai descrevendo o nível de ajuda. E aqui já vai gerando o gráfico da sua criança em relação à AVD que você está ensinando. Vamos ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. Comunique a todo mundo como é que tá fazendo. Todo mundo tem que fazer da mesma forma. As pessoas não podem variar. Quando você está ensinando uma coisa para criança, principalmente uma criança que está dentro do transtorno do espectro autista, a família inteira tem que seguir o mesmo comando. Por isso que tem que ser desse jeito. Registro é muito importante, por isso que assim, eu falo, gente, escolha uma atividade para registrar. E isso daqui é terapia, vocês viram, eu comecei a falar sobre segmento de comandos, que é comunicação, sobre imitação e outra, gente, isso daqui entra performance visual, porque a criança, ela tem discriminação de estímulos. A criança tem que entender que a pasta é na escova e a escova é no dente. A escova não é para passar na parede, passar na pia, não deve. Tem gente que pode passar, mas isso aí não deve, né, gente? Então você tem que usar a sua escova só para sua boca. Se você for escovar outras coisas, você divide. Então, você tem que ensinar para a criança que a pasta de dente é na escova e que a escova é na boca. Isso daqui é discriminação de estímulo, você está fazendo um pareamento. Então, assim, isso daqui é incrível. Isso daqui é comunicação. Comunicação de você chegar para sua criança e falar, escove os dentes. E ela associar, escove os dentes com toda essa sequência de tarefas. Olha que profundidade isso. E outra, você teve que trabalhar, às vezes, você tem que trabalhar com a sua criança lá antes. Então agora, vamos voltar com as estratégias das tarefas encadeadas. Eu falei para vocês do de trás para frente. Então como é que funciona? Eu coloquei todas aquelas tarefas e o último passo do Aquiles era secar as mãos. Secou as mãos, você reforçou. Uhul, parabéns, reforçou, entregou o reforçado da criança ou jogou a criança para cima. Pro Aquiles basta eu ir levantar ele, inclusive eu já tô ficando até com dor no braço de tanto pular esse menino no chão porque ele tá ficando pesado. Ok, soube secar as mãos muito bem, vamos para o passo anterior. Vamos ali começar a trabalhar o fechar a torneira. Fechou a torneira sozinho, vamos comemorar novamente, dar o reforçador. Sempre parei o reforço social
com outro reforçador que a criança goste, se ainda ela não tem isso muito pareado, né? Se o reforçador social ainda não é tão poderoso assim. Então você vai pareando esses estímulos até que o reforçador social fique muito poderoso. Aí tá, e comemora, que legal! Passou dessa etapa, tá fazendo de forma independente? Vamos indo até chegar na primeira. Isso daí é principalmente com crianças que têm uma curva de aprendizagem mais assim, mais difícil. Então, ok. Quando você já sabe que sua criança ela tem uma ótima curva de aprendizagem, ela aprende as coisas rápido, ela absorve, a gente costuma ir de frente para trás. A gente vai reforçando, vai dando ajuda total nas outras tarefas e a gente vai diminuindo o nível de ajuda e reforçando a primeira. É muito interessante essa daí, só que é justamente para crianças que têm uma curva de aprendizagem mais acentuada. Então, assim, de forma geral, eu já recomendo de trás para frente, você dando ajuda, dando nível de ajuda para sua criança em todas as etapas. Ou trabalhando por imitação também, tem pessoas que preferem trabalhar por imitação, que você dando níveis de ajuda pela imitação, que tá ok você também fazer isso, não tem problema. Enfim, tem várias formas de você trabalhar aí. E você vai diminuindo, a criança vai conquistando de trás para frente. Aí você, mas Dani, a minha criança, ela começou a fazer independente algumas tarefas no meio. Ok, nem porque ela tá fazendo meio que você vai pular aquelas que ela não tá fazendo. Não, você vai continuar seguindo até chegar na primeira, só que as que ela tá fazendo de forma independente, você não vai precisar emperrar. Você pula de tarefa, que é o caso do Aquiles. O Aquiles, ele tá fazendo de forma independente o início e o final junto. Gente, o que tá pegando é a hora de passar a escova assim no dente, quando ele pega para ele passar, ele sente uma gastura, e eu tava conversando com o Elias sobre isso. Que o Elias tem essa gastura também, meu esposo tem essa gastura. Eu não tinha pensado nisso, porque eu não entendia, a gente não sabia, porque Aquiles morde tudo, ele coloca tudo na boca. E por que na hora de... Só assim, ele escova muito bem assim, e a língua ele escova muito bem, mas na hora de fazer assim, ele sente... Aí o Elias falou, eu tenho essa gastura. Aí eu, meu Deus, se o pai tem essa gastura, provavelmente o filho também tem essa gastura, né? Então... Vamos terminar falando sobre o uso de quadro de rotina, que também é importante. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa, que é muito curiosa. O quadro de rotina, a gente acha que é para criança. O quadro de rotina é para a gente. A gente muda, nós vamos mudar o nosso comportamento, porque você vai ter ali uma rotina pré-estabelecida, rígida, que você vai seguir isso daí. Então, você muitas vezes deixa até a criança destacar essa rotina e você vai associando isso para a criança. Ela tá fazendo ali, entrou no banheiro, aí você tira e tira. Isso vai estar modelando o seu comportamento, em consequência, você vai estar modelando o comportamento da sua criança. A gente tem isso na questão. É muito interessante a gente usar degradê de cores para a criança entender que está indo para o final, sabe? Que existe um caminho, porque além de destacar, as cores vão mudando. Isso é muito bacana também da gente trabalhar. Com o tempo, a criança também vai associar o quadro de rotina com a tarefa e tudo. Mas, assim, falar que ele é essencial, o quadro de rotina, ele não é essencial. Ele é mais uma ferramenta que é muito importante. E, às vezes, a criança, ela precisa... ter um repertório para entender isso também, porque isso é mais um estímulo. Outra coisa também, gente, que a gente tem que colocar, balancear no quadro de rotina, que, por exemplo, o Aquiles, ele tem uma busca por colocar as coisas na boca muito grande. Então, e balançar. Então, esse quadro de rotina, no caso dele, por que eu não uso o quadro de rotina hoje? Porque mais atrapalha do que ajuda. Ele vai querer pegar esse quadro de rotina e ficar balançando, e ficar puxando e balançando e levar a boca. Então, por isso que a gente optou, por enquanto, de não usar esse quadro de rotina. Quem tá olhando eu com uma escova de dente balançando, parece que eu acabei de acordar, fui escovar os dentes, abri a câmera e fui conversar com vocês. Não, gente, eu tô falando sobre AVD e como escovar os dentes, não se assustem. Então, só uma revisão geral para nós encerrarmos essa live.
Escolha, primeiro ponto, escolha a AVD que você vai trabalhar. Não tente abraçar o mundo, porque ninguém consegue, principalmente quando você está usando aba. No momento que você fala, eu vou usar a aba para ensinar a minha criança a aprender uma habilidade. Outra, não só a aba, mas eu quero aproveitar essa oportunidade para ensinar comunicação para a minha criança. É pesado demais vocês saírem querendo pegar tudo, não façam isso, não dá. Para nós pais isso é muito pesado. Segunda coisa, levantar os reforçadores da sua criança. Você é reforçador para sua criança? Se não for, tá na hora da gente começar a fazer pareamento desses reforçadores, um tangível com um reforço social, que com o tempo a criança vai entendendo a importância de uma aprovação sua, né? Como pai, como mãe. Saber o repertório da sua criança. Se sua criança ela não consegue ficar nem um segundinho parada, se ela abre muita fuga, se você tem que trabalhar isso antes, é a primeira coisa que você vai ter que trabalhar. Então, assim, medir um tempo que a sua criança abre fuga, trabalhar ali. Por exemplo, a sua criança em 20 segundos abre fuga. Você vai reduzir esse tempo, trabalhar ali com 15 segundos a atividade, ou seja, 1, 2 tentativas e deixar. Outro ponto, já trabalhar nesse momento que você está modelando fora ali, você comprou aquele bocão que até mostrei aqui, vou mostrar de novo para quem entrou depois na live. Digamos que você comprou esse bocão aqui para começar a atividade antes de começar a escovação mesmo. Então, assim, você foi e fez essa atividade com a sua criança, começou de um lado, você vai ir para o outro. Então, a criança só vai receber o reforçador depois que foi para um lado, foi para o outro, ganhou o reforçador e deixou correr um pouco para a gente evitar a fuga. Aí vai, volta para a atividade, faz umas 5 tentativas aí e a gente vai evoluindo, cada vez aumentando mais uma etapa até a gente poder propriamente ir para frente do espelho e treinar. Que mais? Estratégias. A gente pode começar usando estratégias de imitação, a gente pode usar estratégias de segmento de comandos. Se for usar segmento de comandos, cuidado com o número de palavras, porque se a criança ela tem baixo repertório de comunicação, então você tem que saber quais palavras você vai usar e a entonação das palavras, porque quando a gente está falando em aba, a gente tem que ter muito cuidado com a modulação da nossa voz, até na hora da gente reforçar. Você vai reforçar, você tem que, por exemplo, se a criança faz tudo certinho, você vai, parabéns! Se a criança fez assim, você teve que dar aquele nível de ajuda total, você, nossa, parabéns, sabe? Você tem que ir modulando isso. Outra, modular também quando você vai falar o negócio, porque você vai querer que a criança faça uma coisa igual, você dá entonação em algumas sílabas do que você está falando para ela gravar. Porque assim, ela vai gravando pela entonação. A gente não aprende falando assim, dado. Não, a gente aprende dado. E no início a gente aprende dau, enfim, até a gente falar dado. A gente vai organizando isso daí, né? Filtrando até chegar no dado. Então, assim, isso a gente tem que ficar muito atento. Estratégia de tarefa de encadeada. Enrolei minha língua. A gente tem que saber como é a curva de aprendizagem da nossa criança. Se ela é mais acelerada, se ela não é. Se é acelerada, a gente pode começar as tarefas de frente para trás. Se não é, trás para frente, reforçando de trás para frente, diminuindo o nível de ajuda. Defina quais são os antecedentes. Você vai falar, escove os dentes. Vai ser esse o antecedente que você vai usar? Então tem que ficar muito bem definido toda essa estratégia. Qual vai ser o comando que você vai usar? Qual vai ser o procedimento? Definir todos esses procedimentos. O esquema de reforçamento. Então, qual é o critério que você vai considerar de acerto também? Isso é muito importante. Porque quando a gente está falando sobre tarefas que tem essa cadeia, você tem que considerar só os que ela está fazendo de forma independente. Depois você vai anotando o que ela está fazendo em nível parcial, para você saber onde está encrencando, lógico, na hora de você ver o histórico. Mas quando a gente vai fazer a contabilidade para saber a curva de aprendizagem, a gente só soma o que já desenvolveu.
Aí, Dani, como é que eu faço isso? Você não precisa fazer isso, eu já fiz para você. É só você entrar no meu site, na parte de planilhas, AVDs, vocês entram aqui, ó, Daniela, www.com, registro AVDs, ó. Aqui você já entra, já tá pronto para vocês, tá aqui a planilha e tem o vídeo de escovar os dentes que eu ensino sobre essa planilha. E aqui, ó, essa daqui, ela tá pronta, ela já soma para vocês, vocês não precisam fazer isso. Então, vocês só copiem e mudam o nome, escovar os dentes. Ah, na minha casa a gente não faz esse tanto de etapa, Dani, a gente só faz 2. Aí vocês mudam, que ele já vai mudar toda a base de cálculo aqui. Vocês não precisam se preocupar com isso, eu já me preocupei isso para vocês, porque eu me preocupei pro Aquiles e o que eu faço pro Aquiles eu divido com vocês. Então, só mais... Comunique a todos os familiares, registrem as atividades, porque se encrencar, vocês vão tirar dúvida com o terapeuta, se vocês tiverem terapeuta, né, gente? Que infelizmente a gente sabe a realidade do Brasil é um trem triste. E analise os registros e o uso de quadro de rotina com degradê de cores, se virem que isso for necessário. E, gente, assim, eu queria aproveitar essa live para um apelo, assim, sabe, gente? Ontem eu tava pensando muito sobre isso, que eu tento inserir muita tecnologia em relação à aba. Eu fico muito preocupada porque a gente precisa de tecnologia, porque a maioria dos pais não tem acesso a terapeutas. Existem poucos terapeutas com formação em aba no Brasil e uma boa formação, com um bom histórico de trabalho, assim, né? Porque para você, uma coisa é você aprender a aba na teoria, outra coisa é você aprender a aba na prática. Tem gente que mal teve contato com uma criança, uma pessoa que, assim, aprendeu teoricamente a fazer uma análise funcional que é maravilhosa. Tchau, Flor, até mais, beijo. Tem gente que aprendeu a fazer uma análise funcional maravilhosa, mas não tem essa experiência de sentar com a criança. Então, o que eu queria apelar é que quem é da tecnologia, vamos pensar em estratégias de transformar isso daqui em tecnologia. Porque eu vejo, por exemplo, essa minha planilha, essa forma que eu faço, que eu desenvolvo, pega algumas horas valiosas que o terapeuta iria ficar ali gastando, que não era necessário ele gastar. Sabe? Que ele vai gastar em tomada de decisão. A gente falta profissional no Brasil nessa área. E se a gente começa a desenvolver tecnologia para essas coisas, a gente deixa os nossos profissionais para pensar. Ao invés de eles ficarem ali fazendo essas tarefas, a gente tem que fazer, eles são poucos, e eles têm que ser colocados nas tomadas de decisão. E a gente precisa, como pai, mãe, a gente precisa receber orientação rápido. E para essa orientação ser rápida, essas informações têm que ser processadas rápido. Então, assim, você como pai, você está colhendo ali a escovação, os dados de escovação de dente do seu filho 3 vezes por semana. Sua criança está indo bem, encrencou. Encrencou, você fez uma vez, encrencou 2, encrencou 3. Aí o que você vai fazer? Levar esses dados para o terapeuta e falar, olha, meu filho está encrencando aqui. Vamos trabalhar. Ela vai olhar esses dados e ela vai entender esses dados. Ela vai olhar assim, olha, ele está emperrando nessas tarefas aqui. Eu por exemplo, ela vai falar, ó, eu encaminho, por exemplo, para uma TO, para você conversar com a TO, que vai ser estratégia. A TO, sabendo a aba, sabendo toda a sua área de atuação, ela vai olhar esses dados e ela vai trazer uma gama de estratégias para trabalhar isso. Então, rapidamente, a gente vai passando, porque a gente vai tentando, conforme ela vai saber o histórico dessa criança e vai trabalhar mais rápido. Mas para isso a gente precisa de tecnologia, sabe? Eu vejo que, por exemplo, a gente está numa ferramenta que usa análise do comportamento o tempo todo. O Instagram, ele analisa os nossos dados o tempo todo. O Instagram conhece quem nós somos. Ele sabe o que a gente gosta, ele sabe o tempo que a gente passa. Por exemplo, o Instagram está analisando vocês agora, porque vocês estão aqui assistindo essa live. Ele vai processar todo esse meu conteúdo que eu fiz, vendo o que eu falei de forma geral, o que aconteceu aqui, vai analisar os comentários e com isso ele vai oferecer coisas similares
Para você ter noção, ele faz um... Por exemplo, quando você acaba de abrir uma conta no Instagram e você começa a abrir postagem, tudo, ele faz uma coisa chamada lookalike. Ele pega as pessoas que já estão inscritas no seu canal e ele pega o público que é semelhante a essas pessoas, que tem interesses semelhantes, e oferece seu canal para essas pessoas. Então, assim, ele já conhece bastante. Imagina uma ferramenta similar a essa na área de autismo. É isso que nós precisamos. A gente precisa pensar nisso, a gente precisa desenvolver. E por que tudo isso, Dani, que você está falando? Essas tarefas, essas planilhas que eu faço, elas geram dados. Vocês, conforme vocês vão preenchendo, eu não sei quem são vocês, eu não tenho esses dados de vocês, de como vocês preencheram, eu não sei quem é quem. As que são abertas, as que são com e-mail, aí que eu não tenho nada, porque você baixa e pronto, eu já não tenho mais acesso a nada. As que são abertas, tipo essa de escovar os dentes, essa daí eu não sei quem preencheu, não sei quem olhou, mas o que eu sei é que eu sei os dados, enfim, que passou de imitação, por exemplo, de imitação, de escovar os dentes até que tá fechado. O de imitação que eu mostrei ontem na live, eu sei o número de pessoas que preencheram, que não foi quase ninguém. Isso é muito triste, porque, por exemplo, se eu vou querer desenvolver uma ferramenta automatizada para vocês sobre o assunto, eu não vou ter base de dados para mexer. Então esse que está sendo o nosso problema numa área de desenvolvimento, porque no Instagram tem muita gente mexendo. Se eu quero desenvolver uma ferramenta na área de autismo, infelizmente existe muita barreira em relação a isso. Então é isso, eu vou mostrar aqui para vocês a que eu falei de ontem sobre imitação, que foi um formulário que eu fiz com muito carinho para vocês. Eu espero que vocês usem. Eu não tenho, podem ter certeza, gente, eu não tenho acesso a dados de vocês. Vocês preencham, eu não vou saber quem preencheu, eu não tenho esse tipo. Eu só falo que, assim, é interessante que preencha para conhecer a ferramenta. Aqui, ó, só 3 pessoas, sendo que uma pessoa fui eu que preenchi. Aqui, ó. Vocês vão ver que eu não tenho acesso a nenhum dado de ninguém. Aqui, foram 3 pessoas que preencheram, sendo que uma fui eu. Aqui, o de imitação, que ele monta o programa, ele te ensina a montar o programa. Aqui, ó, não tenho dado de ninguém. Mostrar aqui como é que é esse de imitação, que você escolhe o programa, por exemplo, movimento usando objetos. Eu queria tanto que alguém tivesse me mostrado isso quando Aquiles era pequeno. Isso daqui é com base no Able, gente. Aqui, ó, ele dá sugestão de programa, de antecedente, fala sobre dicas de reforço, tentativas, níveis de ajuda. Eu queria muito que alguém tivesse feito isso por mim. Isso tudo tá no meu site, tudo é gratuito. Tudo que eu faço, praticamente tudo que eu faço pro Aquiles. Não falo tudo porque não dá tempo de eu colocar tudo. Mas praticamente tudo que eu faço pro Aquiles eu divido com vocês. Porque assim... Se eu acho que para mim é difícil, eu sei que para algumas famílias é muito pior. E para a gente garantir o direito das nossas crianças, a gente precisa de ter conhecimento. E assim, a gente tem que dividir esse conhecimento, o máximo que a gente puder. Então, assim, é isso. Eu espero que vocês usem, espero que vocês gostem, espero que vocês testem. Eu realmente, assim, conforme isso daí foi desenvolvendo, eu pretendo ano que vem fazer meu doutorado. Eu ia fazer esse ano, eu tava pensando em fazer mestrado, mas eu acho que eu vou partir logo pro doutorado, mas é só ano que vem. Esse ano eu vou estudar ainda bastante sobre autismo, ainda tenho muito o que estudar, e eu conto com a ajuda de vocês, gente, porque eu sou da área de engenharia, para quem não sabe, eu sou da área de engenharia, eu vou fazer o meu doutorado na área de engenharia e autismo, e eu pretendo desenvolver coisas relacionadas a redes neurais, a machine learning, totalmente relacionado a isso. Mas se a gente não tem uma base de dados para fazer isso, não vai para frente. Não tem como ir, porque eu preciso de base... Eu não, né? Quando a gente faz ciência, a gente precisa... Quando a gente estuda ciência, a gente precisa ter base de dados. Gente, então é isso.
Um ótimo dia pra vocês. Eu preciso trabalhar. Era pra ser uma live rápida. Eu não sei o que acontece, gente. Quando eu falo que a live vai ser rápida, ela não é. Eu começo a falar. Então, tudo de bom pra vocês. Um ótimo dia, um ótimo fim de semana. Descansem bastante nesse feriado, porque a gente merece. Aproveite a família. E tudo de bom pra vocês, gente. Ótimo dia.